Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, não importa a hora do dia. Meu nome é Bernardo Surura, eu sou o CEO aqui da Bcrypto e hoje vamos ter um bate-papo maravilhoso. Vamos conversar sobre, nesse episódio 23, já estava até quase esquecendo o número, não posso esquecer o número. Nesse episódio 23 vamos falar sobre criptoeconomia, intermediários, desafios e, claro, oportunidades para o Brasil. Para esse bate-papo maravilhoso, está comigo aqui André Pássaro, superintendente da SMI. André Pássaro, pode chamar de Pássaro, fica mais fácil. Pode chamar de Pássaro. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela disponibilidade. A gente já estava batendo um bate-papo lá fora, estava maravilhoso. Muito obrigado. Imagina, obrigado. Eu adorei estar aqui com você, desafiando aqui as nossos dogmas da CVM. Tem que fazer o disclaimer inicial, né, de que eu falo aqui por mim e não vincula a autarquia e as decisões da autarquia. Mas é uma honra estar aqui com você, Bernardo, pela Bcrypto, e a gente poder discutir esse tema e aprender um pouco dos dois lados, né? Quais são as preocupações, tal, e como a gente faz esse mercado evoluir e crescer. Esse é um ponto muito importante. Primeiro, agradecer novamente, né? A CVM sempre um grande parceiro, trazendo um poder de fala e escuta muito grande. Isso para o mercado cripto é muito importante também. A gente acredita de fato que temos um grande desafio em mãos, que é uma criptoeconomia, como se desenvolve, como vem trazendo. Temos um mercado de capitais, que é um mercado que já existe centenas de anos. Centenas de anos. Deve ter... Assim, acho que a primeira bolha que se tem, né, é aquela da Holanda, das tulipas. Exato. Então, e o mercado é realmente muito antigo e essa necessidade do dinheiro achar a pessoa que está necessitando desse dinheiro para fazer os seus investimentos. Então, você sempre teve essa questão de precisar interagir entre quem tem recursos sobrando e de quem precisa de recursos para executar suas ideias e realizar seus projetos. Esse é o princípio do mercado de capitais, né? Porque se não fosse isso, qual outra forma que a pessoa teria? A pessoa ir no banco, né, pegar um empréstimo, né, provavelmente a juros mais altos, ou como fala no mercado, um dinheiro mais caro. Um dinheiro mais caro. Né? Um dinheiro mais caro para conseguir fazer aquilo que ele deseja fazer. O mercado de capitais serve para isso, né, Pássaro? Serve justamente para a gente fazer essa conexão. Exato. O que você está tentando é exatamente unir a pessoa que tem a sobra de capital com a pessoa que necessita o capital para um projeto. Esse é o objetivo principal. E, obviamente, que depois teve todas as questões acessórias, que é como transportar o dinheiro, que é essa questão de você poder levar o dinheiro para outros países, outros lugares, em vez de ficar transportando o ouro, como era antigamente, ou diamantes, mas transportando virtualmente esse dinheiro e fazendo as transferências eletrônicas e podendo comprar seus produtos e serviços em qualquer lugar do mundo. Vamos conversar bastante sobre isso, vamos até conversar sobre o papel das infraestruturas no Brasil, no mundo de uma forma geral, né? E vamos conversar também com essa interligação com cripto. Mas antes de chegar lá, Pássaro, me explica uma coisa, para a gente começar, né? Como o Pássaro chegou até aqui, né? Como foi esse movimento? Como foi esse primeiro contato com o mercado de capitais e o que te trouxe para o mercado de capitais? Olha, eu acho que eu sempre gostei bastante do mercado de capitais. Quando eu estava na faculdade, eu e alguns amigos, eu formei administração de empresas lá pelo Mackenzie. Mackenzista. E aí nós fizemos um curso de operador de pregão até lá na Bovespa, na época era Bovespa, e tinha até um sistema chamado CATS, né, que era o primeiro sistema aqui no Brasil de negociação eletrônica. Que legal. Né? Mas, sim, basicamente era nada. Todo mundo só negociava naquele pregão, naquele floor. Na gritaria. Naquela gritaria. E aquilo sempre me atraiu bastante.
Eu gostei, depois disso eu fui ainda ser estagiário no Itaú uma época. Que legal. Mas no Itaú eu trabalhei no back-office do private. E back-office é ali, né? Aquele lado ali onde você tem que fazer só as contas e cuidar das coisas, você não está... Alguém já passou pela gritaria, alguém já vendeu ali, né? Exatamente. Você está só cuidando para garantir que as coisas saiam no lugar certo, né? E, na verdade, é um pouco do que a gente cuida quando cuida de infraestrutura, né? Sim. E depois eu acabei prestando esse concurso para a CVM em 2005. Na verdade, eu prestei em 2003, o concurso era de 2003. Teve uns problemas para a gente entrar, teve uma ação judicial que bloqueou a entrada, pediram para refazer uma parte da prova que tinha sido assinada e não podia assinar, essas coisas de lei de funcionalismo público. Mas, no final, acabamos entrando e a gente, em São Paulo, tínhamos 5 analistas e todos foram trabalhar na SMI, que é essa Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, que, na verdade, o que ela faz é acompanhar toda essa parte do secundário, né, do mercado acionário, de como os intermediários estão funcionando, como as infraestruturas estão funcionando, e também a questão de insider, manipulação, isso tudo está nessa área. Aí eu comecei na parte na G62, que é uma gerência que na época cuidava das ações, a gente fiscalizava e supervisionava as ações do Ibovespa. Então essa era a nossa função, tratar ali do que tivesse de erro na negociação ou de insider tal, na negociação pegando desses ali ativos. O desvio, ou atitude de risco, algo assim. Mas era algo precaríssimo, né? Você está falando ali de um mercado que na época devia ter 70, 100 mil negócios por dia. Né? Acho que se o pessoal não sabe, hoje é mais ou menos 18 milhões, 15 milhões de negócios. Né? Lá a gente tinha 70 mil ao todo. Caramba. E era algo assim, pô, como é que você sabe o que aconteceu? Não, vê a notícia de jornal que vai sair a fusão do grupo tal. E aí você ia olhar se alguém tinha operado antes, você pedia para a bolsa, me dá quem operou. O cara te mandava quem operou ali num disquete, você colocava no Excel e ia a fundo. E ia trabalhar. Entendeu? Acho que hoje ficaria um pouco difícil de trabalhar isso no Excel. Mas foi uma experiência muito legal. Foi muito divertido. E aí depois eu virei gerente da G62. Tive ali grandes tutores que estão lá com a gente até hoje, que é Eduardo Busato, o Marcos Galileu, Margarete Noda, são pessoas ali excepcionais. E elas são formadas todas, assim, o Eduardo Busato é formado em engenharia, mas os outros 2 são formados em direito, então a gente se complementa muito. Legal. Tem a parte matemática da coisa e a parte jurídica ali. Legal. E foi um aprendizado grande, até que, dado esse aumento da complexidade do mercado, surgiu a necessidade da gente ter a G62 cuidando de infraestrutura. E aí, criando uma especialização. Exato. A gente parou de cuidar de mercado e foi começar a fazer a aprovação de infraestruturas novas e cuidar dessa parte de regulamentação de infraestruturas e garantir ali um padrão de qualidade e um padrão nos regulamentos e manuais para garantir ali o que o pessoal chama do race to the bottom, né? A gente quer evitar esse race to the bottom. Então, você tenta equalizar, mantendo as características de cada mercado, organizar ali. E isso acabou ficando na especialização da área. Quando o Francisco, que era o superintendente, decidiu sair, ele me indicou para esse papel, o JP, que é o presidente, me convidou, aceitou essa indicação do Francisco. E aí agora a gente cuida da área inteira, que tem todos os intermediários e as infraestruturas. Para a gente poder ter uma ideia, né? Nós estamos falando quantas infraestruturas do Brasil, né? Hoje, qual o volume, e também os intermediários não são somente as infraestruturas que a gente está falando, a gente está falando de outros players. Eu acho que uma conversa que a gente teve, por exemplo, agente de investimento também. Então, os assessores de investimento. Assessores. Eu estou com dificuldade de pegar a nova nomenclatura. Não, então, a nova nomenclatura foi até uma lei que foi aprovada e
agora eles eram os agentes autônomos de investimento, virou assessor de investimento. Então, se a gente for pensar ali na nossa área, a supervisão, são 25 mil assessores de investimento. Caramba! E aí você tem os intermediários, que normalmente são as corretoras. Antigamente era só corretora, mas hoje em dia você tem os bancos operando muito nesse mercado. O papel deixou de ser de um nicho específico e terminou se expandindo, né? Exato, tem as distribuidoras que fazem esse papel. Então você tem aí mais uns 140 intermediários, a grande maioria é custodiante também, então eles têm a parte de custódia. Aí você tem do outro lado uns 80, 90 escrituradores, que são eles que controlam os livros de acionistas das companhias. Perfeito. Né? Porque hoje, pensa, uma companhia, uma companhia grande, vou evitar citar nomes aqui, mas não está no core business dela saber quem são os seus acionistas. Ela quer tocar o negócio dela. O negócio dela é tocar o negócio, né? Tocar o negócio, não é saber quem são os acionistas, quem comprou, quem vendeu. Então ela contrata... Até porque essa posição fica mudando, né? O dia inteiro. Né? Então ela contrata uma empresa que vai fazer esse papel, de cadastrar esses acionistas, de ter o controle de quem são, de saber qual é o imposto que tem que ser pago por cada tipo de investidor. Então, esse é um papel que foi terceirizado para esses escrituradores. Né? E aí, no meio deles, você tem o que a gente chama de infraestrutura de mercado. Que você tem a infraestrutura que negocia, perfeito, que é a bolsa, a que liquida, que você tem lá, no Brasil a gente tem essa estrutura verticalizada, né? Mas você tem uma segunda instituição que faz essa liquidação e é a contraparte central desses negócios, e a depositária. A famosa CCP. Né? A CCP, exatamente. E você tem as depositárias, né, que o termo no exterior é CSD, e que elas têm esse papel de ter, em nome dela, nos escrituradores, os ativos. Então, a ação da empresa está em nome desta depositária e dentro dela está identificado o cliente final. E aí você fala, mas por que eu tenho que ter essa depositária e o escriturador? Você imagina que a bolsa negocia lá 600 ativos, 700 ativos, que estão em 70 escrituradores diferentes. Você já imaginou se para cada negócio a gente tivesse que falar com o escriturador e falar, escriturador, transfere do Bernardo para o André, e que ele comprou a ação de vocês. Agora, o André também comprou ações da outra empresa que está no outro escriturador. Isso ficaria muito complexo. Então, o que se faz é colocar no livro dos escrituradores a posição em nome dessa depositária e ela tem dentro dela todas essas posições e aí ela faz todas essas mudanças dos negócios de bolsa ali dentro dela. E ela só manda para o livro, para o escriturador, a gente chama de livro, quando o cliente fala, olha, eu não quero ter minha posição mais na depositária, eu quero estar no livro do escriturador. E aí ela transfere, tira do nome dela e coloca no nome do investidor. Isso é até um ponto interessante que muita gente fala sobre depositário e sobre custodiante quase como se fosse a mesma coisa. É a mesma coisa, Pássaro? Não, então, são papéis muito distintos. Papéis muito distintos. Muito distintos. O custodiante, ele está representando o investidor. Perfeito. Tá? E a depositária, ela está fazendo a ligação entre esse custodiante e o escriturador. Perfeito. E você tem ali, e as pessoas às vezes não percebem essa complexidade, nós estamos falando aqui que são 100 custodiantes, falando com 70 escrituradores. Você já imaginou se eles tivessem que falar bilateralmente cada um com cada um? Seria uma rede imensa. Imensa. Já imaginou assim, você tem a sua posição no custodiante com 10 ativos. Para cada um está em um escriturador diferente. Ela vai ter que ficar falando com todos eles. 70 elevado à potência de 50. Mais ou menos. O cálculo então, de conexões imensa. Isso não funcionaria. Então, você tem ali a depositária fazendo um vínculo, essa ligação entre o custodiante, que recebe a ordem do investidor, ele representa perante a B3, muitas vezes, e perante a CCP, como um representante do investidor. Perfeito. O que ele fala para fazer
é como se ele tivesse recebido, assim, se entende como sendo uma ordem dada pelo investidor. Perfeito. Então, ele é a palavra do investidor. E aí, em vez de a gente ter essa rede imensa de 70 vezes levada a 50, 50, né? Potência de 50, a gente está falando, na verdade, desses 70, uma conexão com uma depositária que vai fazer o controle. Que vai fazer o controle. Isso era bem mais fácil quando era uma, tá? Agora nós já temos duas e temos mais 2 ou 3 para entrarem em funcionamento. Isso é um ponto bom, né? Que às vezes as pessoas confundem. O termo depositária central, né? Todo mundo imagina como sendo uma, né? A gente está falando de uma, está falando, na verdade, de algumas, né? De algumas. Toda a infraestrutura que conseguir, vamos dizer assim, receber a autorização para isso, ela tem autorização para ser uma depositária. O que faz assim, a CVM tem a resolução 31, que tem lá os requisitos para ser uma depositária. Cumprido aqueles requisitos, e a gente faz alguns testes para garantir ali o funcionamento, a integridade, nós damos autorização para prestar atividade de depósito. Perfeito. Tá? E hoje o que você tem basicamente no Brasil, você tem uma depositária muito grande que é pertencente ao conglomerado da Bolsa, e do outro lado você tem uma outra que atende um nicho específico de mercado e que está crescendo naquele nicho. Sim, mas hoje a gente vai estar tendo demanda para outras depositárias. E a CVM hoje ela é agnóstica à questão de será que é bom para o mercado ter diversas depositárias? O que a gente faz é analisar se todas elas cumprem os requisitos. Cumpriu o requisito, a gente vai aceitar. Se ela fizer tudo direito, cumprir as regras, a gente aceita quantas for. Se é bom no mercado, aí vai pela livre concorrência, né? Vai pela dinâmica de mercado, pela própria dinâmica econômica. Exato. Aí cada um tem que ver qual é a vantagem que ele entrega. Se ele não entregar vantagem, provavelmente o negócio dele não vai ser bem sucedido. Né? Então, ele tem que entregar valor. O importante aqui é a gente entregar valor e segurança. Né? E você tem, onde também tem, agora entrando bastante gente, que é na negociação. Né? Negociação. Você tem ali o que a gente tinha, que era a Bolsa, né? A antiga Bovespa, a BMF, que fazia parte de futuros, e você tinha uma negociação na CETIP, que era a negociação ali mais chamada de negociação de balcão para renda fixa. Sim. Isso tudo unificou numa única entidade, mas depois disso surgiram algumas novas que estão aí agora criando os seus mercados e tem uma perspectiva aí de entrar mais umas 3 ou 4 entre o final de 24 aqui e 25. Uau! A gente fala... Porque eu vejo um ponto, né? E a gente já vai entrar, a gente já vai conversar sobre o papel da criptoeconomia aqui, né? Porque ele traz um novo desafio, inclusive, né? Mas antes de a gente entrar, a gente está falando de uma... E é interessante porque o mercado de capitais brasileiro, olhando a infraestrutura, ele veio... Todo mundo... grande maioria das pessoas com converso, né, que já é uma geração mais recente, fala assim, só existiam 2 bolsas no Brasil, há um tempo atrás, cara do Rio e de São Paulo. Bom, isso não é bem uma verdade. Na verdade, existia diversas bolsas pelo Brasil, que com o tempo elas foram se fundindo, né? Foi repassando a negociação, ao final que a gente, com a última fusão entre CETIP e BVMF, que é na B3, a gente ficou com uma mega infraestrutura no Brasil, né? E hoje no Brasil a gente tem que para o brasileiro ainda que está mais acostumado, vamos colocar assim, que é um pouco diferente do internacional, né? Que é o que você falou, o verticalizado, né? Exato. Verticalizado é que basicamente uma infraestrutura te dá tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Você faz a negociação, a pós-negociação, o depósito. A custódia, se quiser, e assim por diante, né? Faz tudo. Faz tudo. O único papel que ele não assume é o papel da negociação direta, né? Que aqui ele... Não, tem sempre o intermediário. Tem sempre o intermediário que ele coloca, né? Ele não recebe essa ordem do investidor. Ele sempre tem um intermediário recebendo essa ordem do investidor. Mas isso não é... Inclusive, esse intermediário é chamado de
Participante. 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 E se você é um cliente desse intermediário, seu nome na infraestrutura é comitente. 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 É o comitente, você teria o comitente, depois você tem lá o comitente final, o beneficiário final, que é realmente quem vai se beneficiar daquilo. Você pode estar por trás de um fundo ou de uma empresa, então você tem essas Para a figuras. gente ir familiarizando com os nomes, né? A gente tem essas figuras, que são figuras diferentes. Mas essa questão de ter o participante, você sempre vai ter. Mas ele não ser o comitente final, ele não ser o próprio investidor, é um modelo de negócio. Sim. Não é uma obrigação regulatória. Inclusive, a gente tem hoje 2 estruturas aprovadas que elas têm os seus participantes que atuam somente em nome próprio. Eles não têm clientes, então as pessoas entram lá, elas têm o seu cadastro na própria bolsa, na própria Sim. infraestrutura, e eles atuam diretamente entre si, negociando ali. Então, nada impede de você ter esse relacionamento direto com com o investidor final. Perfeito. É que a forma como o mercado aconteceu gerou essa questão do intermediário existir. Entendeu? E que é isso que toda a criptoeconomia está tentando e está rompendo, né? Essa questão de todo mundo antes ia pegar dinheiro no banco. E hoje em dia você vê a pessoa tentando ver um jeito de se aproximar, o investidor do tomador. Com cada vez mais próximo, né? Usando tecnologia, né? E fazendo esse spread entre você receber 90% do CDI, o outro paga 200% do CDI e tem alguém aqui no meio. Então, assim, o objetivo é que, de repente, o cara receba 130, o outro paga 135, porque tem um custo aqui no meio. Então, um recebeu mais, o outro pagou menos. E você tem aí o desenvolvimento do mercado. Agora, a gente tem que entender o que gerou essa concentração, né, de lá de trás, e que é importante isso para ver como vai evoluir esse mercado cripto. Perfeito. Que é o seguinte, quando você tinha ali a Bolsa da Bahia, a Bolsa do Rio de Janeiro, a Bovespa, a Bolsa de São Paulo, a Bolsa de Minas, se não me engano é a Bolsa de Minas e Espírito Santo, eu espero que não está errado, senão vai ser muito criticado. Cada uma era praticamente isolada da outra. É isso mesmo. Então, a liquidez estava isolada. Você liquidar entre bolsas, imagina, sem sistema, sem computadores, era impossível. Então, no final, as pessoas iam buscar liquidez no lugar onde tinha. Isso era o Rio de Janeiro, durante muitos anos foi o Rio de Janeiro. E depois aconteceu alguns problemas na Bolsa do Rio e essa liquidez migrou para São Paulo e ficou aqui. Que foi a quebra da Bolsa do Rio, né? A quebra da Bolsa do Rio. Porque a gente teve uma mega exposição, né, da Bolsa do Rio, que ocasionou uma queda imensa, né? E os investidores pularam fora nesse momento, né? Porque o que se espera de infraestrutura de mercado é que ele dê segurança na operação. Sabe, é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes ali, de dizer o seguinte, olha, cabe ao investidor decidir aonde que ele vai, que ativo que ele vai comprar, o que ele acredita, para quem que ele quer emprestar. O que cabe às infraestruturas garantir é, se ele comprou um ativo, ele recebeu aquele ativo está lá, é dele. Pode ser uma ação, pode ser uma criptomoeda, pode ser um token representativo, do que for. O que a gente precisa garantir é que aquele ativo está lá. A hora que o investidor quiser pegar esse ativo está lá. Quanto ele vale, se foi um bom negócio, se aquele ativo... Aí o investidor tem que analisar o que ele tem. E do outro lado, o que a gente quer garantir é que quando você vende esse ativo, o ativo vai sair, mas o dinheiro vai chegar. E você vai ver o seu dinheiro. Então, essa segurança que é o que nós temos que buscar no nosso mercado. Esse é o famoso que é um grande papel de infraestrutura, que é o DVP. É o DVP. Que é o Delivery Vest Payment, né? Ou seja, eu estou Exato. entregando, mas eu também quero receber. E eu garanto que ele está lá. E a depositária vai falar, está aqui esse ativo. Então, antes dela pegar o dinheiro, o que faz a CCP ou a SSS? Né? Que a CCP, a diferença de uma SSS e uma CCP, a SSS, que é a Security Settlement System, ela garante o DVP.
Mas ela não garante a operação. Então é o seguinte, ela garante que se você me vendeu, ela vai ver se você tem o que você me vendeu, se eu tenho dinheiro para pagar, vai pegar os dois e vai trocar de mão. Perfeito. Tá? A CCP ela faz mais do que isso. Ela garante que o negócio vai ser honrado. Então, qual que é é o seguro, vamos colocar assim. Exatamente. Né? Se você é o colateral. se eu não pagar, ela vai pagar no meu lugar. Perfeito. Certo? Se você não entregar, ela vai tentar arranjar um jeito de comprar esse ativo de alguém, porque ela não tem esse ativo, para me entregar. Então, ela vai garantir o negócio. O outro garante só a troca. Então, se der errado no DVP puro, o negócio vai ser desfeito. Eu vou continuar com o meu dinheiro, você não vai continuar com o seu ativo que você nunca teve, pelo que eu entendi no meu exemplo, mas ninguém vai aqui perder o seu capital. Perfeito. Né? No outro, não. Eu garanto que eu vou receber aquele ativo que eu queria. Essa é a grande diferença entre esses dois modelos. Um acaba sendo mais seguro, mas toda segurança tem um custo. Exato. E aí você paga para ter essa segurança. Muito bom, muito bom. Quando a gente está falando do mercado hoje, né, de capitais brasileiro, quando a gente está falando hoje dos ativos que estão listados em infraestruturas, né, hoje lembro que a gente tinha falado um número, né? Quanto é que é mesmo o número hoje? A gente está falando de 600... assim, de ativos listados para negociação em bolsa, você está falando aí, contando os BDRs, de uns 800 ativos diferentes. 800 ativos. 800 ativos diferentes. Entre ON, PN, tem bastante BDR de empresas estrangeiras. Então, mas o mercado é relativamente pequeno. Se você comparar o número de empresas que existem no Brasil e a quantidade de empresas que estão em bolsa, esse número é pequeno. Aí você tem outras empresas que estão ou por meio de dívida, ou no crowdfunding, onde as pessoas conseguem fazer essa captação. Fora das infraestruturas, né? Já são outros tipos de negociação e outros tipos de participação, né? Outros tipos de participação e normalmente outros produtos, né? Agora sim, a gente observa alguns pontos, né? Uma coisa que a gente sempre conversou aqui, o mercado de capitais brasileiro, ele ainda é acessado por poucos brasileiros, CPFs, né? Poucos, né? Poucos. A gente está falando aqui, por exemplo, só para fazer um paralelo, né? Pelo menos a nossa estimativa é que mais de 8 milhões de brasileiros já realizam, né, CPFs únicos, operações, enquanto a Bolsa a gente está falando ali mais ou menos 3 milhões de brasileiros. Né? Acho que operando é isso, né? Você tem uns 6 milhões de CPFs únicos com custódia, mas você deve ter uns 3 milhões que operam ali com todo mês. Todo mês. Hoje a gente está falando aí mais ou menos, isso é o que a gente chama de usuários ativos, né? Usuários ativos. Então, quando a gente observa o tamanho do mercado brasileiro, nós temos uma população de 200 milhões de pessoas, né? Sim. Brasileiro acessa pouco a Bolsa, né? A gente acessa pouco esse instrumento. E agora a gente tem além desse fator, eu acho que colocando aí, eu vou trazer um ponto, a gente tem o mercado de capitais, principalmente mercados de listados, vou colocar assim, com uma grande competição agora com os Estados Unidos. Né? Hoje as empresas elas pensam, vou abrir ação, vou abrir meu mercado, vou abrir meu capital no Brasil ou vou abrir no exterior, né? Então termina tendo essa competição. Porque a pessoa que vai abrir capital, o que ela quer é receber dinheiro. Ela precisa de dinheiro para fazer os seus investimentos ou para dar liquidez para alguém que já estava capitalizando essa empresa. Perfeito. E essa pessoa, o que ela quer saber aonde que ela consegue essa liquidez. Se ela vê que no Brasil ela vai ter uma dificuldade de conseguir essa liquidez e de vender o seu ativo, ela vai procurar os mercados. O importante é a gente ter no Brasil essa liquidez que essa empresa procura. Perfeito. Ela não vai. É evidente que é mais complexo você listar nos Estados Unidos para uma empresa brasileira do que você falar português com uma entidade local e fazer tudo aqui.
Agora, se você não vê o cliente ou se você não vê uma precificação adequada, você vai buscar outros mercados. Perfeito. E eu queria conectar exatamente com isso, porque a gente vê um movimento regulatório, inclusive da CVM, de poder... Olha, vamos trazer mais empresas para o mercado de capitais, porque trazer mais empresas para o mercado de capitais brasileiro, você traz mais gente, você traz mais liquidez, e aí você cria um mercado competitivo. Né? Uma coisa que a gente sempre fala é o mercado de capitais fraco, país fraco. Fraco. Né? Precisa o mercado de quanto mais forte for o mercado de capitais, mais forte o dinheiro, mais dinheiro gira, portanto, mais economicamente o país é mais forte. E agora nós temos a consulta, tem uma série de consultas públicas que estão reformando vários itens, e uma delas é de criar um mercado, o fácil, né? Que é para criar um mercado aqui, vamos dizer assim, de acesso. Vamos colocar, um mercado de acesso, né? É um mercado de acesso. É um mercado com um pouco menos de exigência. Um pouco menos de exigência. Porque um ponto que você falou, pastor, eu gostei bastante, foi que eu queria ressaltar foi, meu papel não é dizer se é bom ou ruim, meu papel é garantir que as coisas vão funcionar. Exato. Né? Você vai ter aquilo que você comprou. Entendeu? Você vai ter aquilo que você comprou. É garantir que o vendedor esteja mostrando tudo direitinho, todas as informações que você precisa, e garantir que você tenha o seu ativo, que você tenha a transferência do seu dinheiro. Exatamente. Né? Então... É isso que é o nosso... Acho que quando você fala de infraestrutura e da intermediação, a parte importante é essa. Né? E o quanto mais a gente conseguir garantir isso, sem entrar no mérito do que o investidor, aonde o investidor vai pôr o seu dinheiro, é melhor. O presidente da CVM, o JP, fala muito nessa democratização do mercado de capitais. E isso vem nessa tentativa. Né? O objetivo dessa é atrair esse dinheiro, que muitas vezes é um dinheiro que fica parado ou é investido por meio de somente dos bancos, para ele vir direto para financiar a economia real. Né? Dá um jeito desse dinheiro parar de ter tanta intermediação. Trazendo esse investidor para o mercado e dando para ele as ferramentas necessárias para ele avaliar o risco, para ele saber se ele está comprando, se é bom, se é ruim. Perfeito. E que ele recebeu aquilo, já está ótimo. E o nosso segundo ponto, e que é onde eu imagino que a criptoeconomia vai ter que evoluir aqui, é garantir a liquidez para quando o investidor precisa do seu dinheiro de volta. Perfeito. Né? Ninguém acha que quer, né, comprar um ativo que fala, putz, mas a hora que eu precisar de dinheiro, como é que eu faço? Vai ter que achar um cara aí que queira entrar nesse ativo. Que hoje inclusive, é uma das grandes dificuldades vendo a regra de crowdfunding, né? Como ela foi montada. Né? A regra de crowdfunding, ela quase que não permite secundária, dentro de alguns critérios, mas quase não permite secundária. Né? Então, força a pessoa a terminar ficando ali com... Amarrado. Né? Ela está preso no ativo. Aí precisa criar a liquidez necessária para que quando ele quiser sair, ele saia. Ele não precisa jogar o tempo todo. Ele não pode ficar preso no jogo, né? Não dá. Você imagina, assim, qual seria a liquidez se eu tivesse que comprar ativos? Para uma empresa, ela quer vender uma debenture com 10 anos de prazo, porque ela vai construir uma fábrica, até essa fábrica produzir, se pagar, você precisa de um prazo. Agora, será que todos os investidores vão querer deixar seu dinheiro preso ali 10 anos? Pois é. Ele não vai querer, ele vai falar assim, pô, mas e se eu precisar do dinheiro? Se eu quiser comprar um apartamento? E se de repente a fórmula for um juros fixo, mas a inflação explodiu? Eu quero sair. Eu quero sair. Eu não vou ficar perdendo dinheiro. Eu quero sair. Então, o secundário, ele é essencial para atrair o investidor. Entendeu? O investidor ele se sente confortável com o secundário por duas coisas. Ele vê o preço do ativo dele, ele sabe quanto aquilo vale. Aquilo que não tem liquidez, você não sabe quanto vale. É o que fala, né? O valor na tela, não no bolso. Exato. Né? Porque alguém te vendeu aquilo, você precisa fala, aquilo. cara, quanto vale um terreno?
lá, precisa ver Depende. quanto o cara vai pagar. Ah, não, vale 10 milhões. Alguém trouxe o cheque? Se ninguém trouxe o cheque, não sei Não se vale vale nada. 10 milhões. Vale o terreno, por enquanto. E ele garante, se a gente consegue ter uma liquidez forte, para a democratização, para o varejo, você garante a liquidez imediata. Perfeito. Entendeu? Já imaginou? Aí você fala, pô, tá ali na tela, se eu quiser vender agora, eu posso? Pode. Tem comprador? Tem. Esse é o melhor cenário. Que preço? Aquele preço que o cara está comprando ali, você está vendo. Tá ali, tá vendo a lista de preço, né? Tá ali, exatamente. Se inclusive você quiser vender 500, está no primeiro nível de preço, se você quiser vender 1.000, você vai ter que pegar o primeiro e o segundo. Você já olha ali, já sabe. Isso é muito importante. Então, esse papel da liquidez, e a liquidez vem dessa concentração, tá? Que realmente, quando ela é exagerada, ela pode ser prejudicial para o mercado, mas a gente tem que dar um jeito de, se você não concentra as estruturas que fazem, no mínimo você tem que dar um jeito de, você usou um termo ótimo agora há pouco tempo atrás, de consolidar esses livros e trazer toda essa liquidez para ser mostrada junto para o mercado. Você não precisa que ela esteja no mesmo lugar. Você precisa que ela seja mostrada de uma forma que todo mundo está vendo toda ela, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente está falando de aquela coisa, né? O mercado, para ele ser eficiente, não é nem eficaz, mas para ser eficiente, você precisa dessa liberdade, né? Para a pessoa entrar e sair, comprar, sair, né? E a gente está falando de um processo também de inclusão. Vamos colocar o fácil, ele traz um processo de inclusão de pequenas e médias empresas, que, por sinal, eu acho uma ideia excelente, né? Por muito tempo, eu, Bernardo, tenho plena consciência do que nos trouxe ao sistema que a gente tem hoje, regulatório e de rigidez, enfim, tudo isso justamente porque existe uma história por trás, né? Que aqui está permeado, né, no mercado financeiro de inflação, de quebras, de necessidade de garantias, de fraudes e vários itens que foram sendo constituídos ao decorrer dos anos para que a gente tenha um sistema seguro, né? É isso aí. Aí a gente agora tem um sistema seguro, mas a gente olhou o sistema e falou, precisamos trazer mais gente. E agora vamos flexibilizar alguns pontos que dá para flexibilizar para a gente trazer mais empresas para poderem participar. É esse empoderamento do investidor que a gente fala, né? É um empoderamento onde o investidor tem que entender que ele começa a ter mais responsabilidade ele mesmo, de olhar o ativo que ele está comprando, de fazer análise, de não escutar, fulano falou da empresa tal, e eu vou comprar. E uma coisa que a gente vê, né, as pessoas falarem, eu pessoalmente gosto de dar de exemplo, até a Apple, e eu tenho um telefone da Apple, então, eu falo, cara, o fato de eu gostar do iPhone não quer dizer que a empresa seja boa. Eu não sei se dá lucro vender um telefone, não tenho a menor ideia, são duas coisas diferentes. O fato do cara vender um produto que eu gosto não quer dizer que eu devo investir nela. E pode ser que tenha um produto que eu não gosto, mas que dê um retorno maravilhoso. Às vezes tem um Android que é muito mais lucrativo, muito mais... Exato. Pô, de repente a Samsung tem muito mais lucro, né, do que a Apple. São estrangeiros, acho que a gente pode falar com mais liberdade. Assim, e não são coisas diferentes. E o investidor às vezes confunde, né? Ele fala, não, esse ativo aqui é da empresa tal e eu conheço. Tem um estudo que vai sair, muito interessante, feito por uns professores da GV, e eu espero que eles não me batam aí por estar dando esse spoiler, mas onde eles querem comparar se nas cidades onde uma determinada loja existe, se lá a carteira dos investidores tem mais aqueles ativos que mostram aquela empresa. Então, você tem Casas Bahia, naquela cidade, será que as pessoas têm mais ações? Será que se não tem, elas têm menos? Porque você vê a marca, você vê o povo entrando ali, o povo comprando, você fala, tá aqui, eu tô vendo. Mas será que aquela loja é o que importa ou não? Você deveria olhar como um todo. Então,
empoderar o investidor é dar a ele um direito maior de escolha, mas uma responsabilidade de olhar o que está comprando. Isso eu acho ótimo, né? Porque uma coisa que... Eu já conversei até sobre isso, já falei até num evento com o Pedro, né? Castelar, que ele também participou. Eu falei assim, olha, como é que a gente quer investir, às vezes, quer colocar, mas por causa que o meu perfil, ele não atende, eu não posso, né? Fala assim, não, mas eu quero, eu conheço, eu já li, eu já estudei. Não, mas você não pode, né? Eu acho que cada vez mais, nesse processo de inclusão e democratização, cada vez mais essa proteção vai sendo diminuída e vai sendo entregue a liberdade cada vez mais na mão do investidor. A escolha dele. A escolha é dele. A escolha dele. Mas nós temos hoje, então, assim, muito mais informação. Assim, mais uma vez aqui eu tenho minha opinião pessoal, eu vou reforçar aqui. Mas, poxa, você tinha aquela obrigatoriedade, acho que ainda tem em alguns casos, que você tem que publicar no Diário Oficial o balanço da companhia. Quem lê Diário Oficial? Então, assim, que por sinal é dessa grossura, né? Então, e você vai analisar uma empresa olhando os números escritos, é lá mesmo, olha aqui, no ativo tal tem tal quantidade. Aquilo ali hoje, só que é tudo no sistema, que é informação estruturada, no banco de dados, onde ela compara. Já imaginou você comparar, pegar ali vários jornais para comparar o balanço de várias empresas e saber qual que é a melhor? Então, uma análise fundamentalista boa, né? Boa. Já imaginou no papel, olhando o jornal? Fazendo cálculo. Aí você transcreve ali. Então, assim, hoje a informação tem que estar na mão do investidor, e hoje a gente com a internet tem isso. Tem isso. A obrigação da informação não é ela estar disponível, tanto que teve essa briga. Eu não quero mais PDF. Eu quero estruturado, que a pessoa baixa, que a pessoa consiga analisar. E isso dá ferramenta para o investidor decidir. Então, já que a gente começou a falar, agora a gente já falou do fácil, como isso é positivo, agora então já que falamos de internet, vamos puxar um pouquinho de criptoeconomia. A gente está presenciando uma evolução de um mercado, né, que não veio dentro do mercado financeiro de capitais, ele veio uma tecnologia que veio por fora, que hoje tem tudo para se integrar com o mercado financeiro de capitais, né? E isso traz grandes desafios, né? A gente estava conversando, por exemplo, poxa, uma exchange, ele parece uma infraestrutura de mercado, né? Ele tem muitos itens que são parecidos. Ele às vezes fornece muitos pontos que são, mas não são, né? A gente está falando de um mercado que tem livro, né? Coisas assim, né? Exato. Livro, outro também tem. Então, não é, porque é uma exchange, presta um serviço, e agora a gente está passando até pelo processo de regulamentação do Banco Central, que o Banco Central, depois a gente vai deixar o Banco Central. Vai deixar o Banco Central. Vamos chamar alguém do Banco Central para falar sobre o Banco Central. Mas a gente vê cada vez mais um processo de tokenização, que cada vez mais vai gerando um crescimento maior. A ideia também das empresas, agora com fácil, é cada vez mais integrarem tokenização ao fácil, para transformar, né? E aí que eu acho que tem um grande poder, que o poder de fracionamento, é um poder da cripto em si, ele traz uma grande democratização, traz uma grande inclusão entre as pessoas. Aí a gente tem uma questão olhando sobre as regras de infraestrutura do mercado financeiro. Está previsto alguma ação também, pensando até no fácil, pensando nisso tudo, para que se um dia essas empresas, exchanges, queiram operar como uma infraestrutura de mercado financeiro, acessando o fácil, acessando isso, tenha um caminho a seguir? Eu acho que já tem o caminho a seguir. Esse caminho, eu vejo que talvez as pessoas tenham criado um tabu. Perfeito. Que ela olha a estrutura da bolsa que a gente tem hoje, mas que fala tem... assim, eu preciso ser assim? Eu preciso ser assim. Só que quando você tem uma estrutura que tem lá 700 empresas listadas e você tem o 18 bilhões lá de negociação diária, evidentemente, você tem um nível de controle ali
grande. Mas a mesma regra já permite que você tenha estruturas muito mais simples. A gente aprovou assim, a CVM aprovou, né, o colegiado aprovou, a gente fez toda a avaliação e aí o colegiado aprovou. O Balcão Agrícola do Brasil foi a última estrutura que a gente aprovou, a entidade administradora que a gente aprovou, Legal. que tem uma estrutura super simples. E o cara conseguiu estruturar, cumprir todo o regramento a respeito para seguir as regras da CVM da 135. Então, o que eu vejo é que o pessoal lê aquela norma e talvez a gente tenha feito, ela tenha sido escrita na ordem errada. Porque a gente começa falando da bolsa e depois a gente fala do balcão. E a bolsa tem uma exigência muito maior do que o balcão. Perfeito. E você, quando você entra no balcão, o teu nível de exigência já cai bastante. Então você consegue ter uma estrutura, e eu te garanto que tem várias dessas empresas de tecnologia que hoje mexem com tokens ou mesmo com criptomoedas, que tem estruturas mais do que suficientes para fazer um pedido desse e ser aceito. E a CVM ela sempre foi agnóstica à tecnologia. Então o que a gente quer é que a tecnologia funcione e dê segurança. Se a pessoa, em vez de usar um sistema, e eu vou te dizer que eu nem sei que sistema que a Bolsa usa para depositar, ela usar um blockchain, se aquele blockchain tiver ali, o cara tiver o conhecimento... Tiver os controles ali que você está requerendo, né? Tá ótimo. Aquela entidade serve, ele vai ter que ter alguém supervisionando aquilo. Alguém garantindo que as regras são aplicáveis, cumprindo as decisões judiciais que a gente comentou, de que, olha, tem que bloquear o ativo do fulano, que fulano é devedor. Então, assim, você tem que ter alguém que vai lá e consegue fazer esse tipo de coisa. Mas cumprindo as regras, eu acho que tem muita gente hoje que já tem sistemas que atenderiam de compliance, sem dúvida. Tudo que é necessário para garantir o atendimento das normas da CVM. A CVM hoje já está flexibilizando, ela tem o intuito até de avaliar a necessidade ali de criar uma estrutura mais leve. Eu não sei, vendo ali alguns modelos de negócios novos que a gente viu surgir, até se com a regulamentação atual e já não daria para encaixar. Já não dá para encaixar. E eles até pediram 2, 3 dispensas, que está previsto na norma o pedido de dispensa. Não é uma questão de falar, mas o cara conseguiu dispensa porque ele conhece alguém. Não. Está escrito na norma. Isso não existe. Está escrito na norma. Olha, a CVM pode conceder dispensas a depender do modelo de negócio. E aí, você garantindo e apresentando ali como você vai proteger, ou assim, garantir ali o objetivo da norma, a CVM vai autorizar. Se ela estiver falando, olha, eu não faço exatamente o que está escrito aqui, mas a tua preocupação... O risco que você quer mitigar, eu mitigo assim. Eu mitigo assim. Não tem problema. Aquilo vai ser analisado. O colegiado que tem o poder de dar qualquer dispensa, a área técnica, ela leva a opinião dela, mas ela não tem essa capacidade, essa competência, né? Dizer capacidade é sacanagem, né? A gente tem a capacidade de avaliar. Não tem a prerrogativa de aprovação. Exatamente, a gente não pode aprovar, mas se você vê que ele está cumprindo a norma de outro jeito e aquilo dá a segurança necessária, por que não? Então, se olha muito mais o objetivo da norma do que ticar. Na aprovação de infraestrutura de mercado, a gente tica basicamente as obrigações, não os documentos. Lá você tem que apresentar o documento A, o documento B. Não. Como é que você garante aqui que o ativo vai estar em nome do sujeito? Como é que você garante que o dinheiro dele está ali separado? Que ele, a hora que vender, entregou? Essa a garantia. Como é que você garante que você está
de fato escriturando os ativos, eles estão aqui realmente, né? Que não tem dois donos para o mesmo ativo. Que não tem dois donos. Entendeu? Que aquela dívida ali, aquela debênture só tem um titular mesmo. Pô, isso teve até com terra, né? O pessoal não tinha aquelas matrículas sobrepostas de imóvel. A gente quer o que se chama de unicidade, né? Você precisa garantir que aquele ativo é único. Sem dúvida. Então, você garantindo isso, e eu vejo com certeza que várias dessas estruturas têm total capacidade de atender a norma da CVM. Isso é um convite, Pássaro? A gente pode fazer um convite para a gente começar a ter alguma empresa de criptoeconomia, voltada à criptoeconomia, nesse processo de autorização? Ia ser gostoso ver. Ia ser uma delícia ver. Não, assim, usando blockchain, ainda está com uma licença experimental lá no Sandbox, que é a Before, que ela utiliza a blockchain, e que ela está requerendo uma licença full. E vai utilizar blockchain. E para nós, assim, gente, tecnologia, provavelmente 50 anos atrás a pessoa anotava no caderninho quantas ações tinha. Dias passados eu recebi um processo esses dias que o papel ali tinha o ticketzinho, né? Eu lembro que tinha uma foto na bolsa, na época que eu trabalhava lá, que era um pregão de 1900 e... Enfim, eu não lembro. É uma muito antiga foto que era um quadro de giz imenso. É isso. Duas pessoas andando em cima de um tablado, escrevendo o preço. Escutando aqui o cara falando aqui, eu tô pagando 10, eu tô vendendo por 12. E o cara aqui falando, tá 10 com 12. Então, era assim que era feito. Agora, a tecnologia mudou. O pregão era viva voz. Chegou-se à conclusão de que não faz o menor sentido você ter o pregão viva voz. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. A tecnologia, se ela pode automatizar um processo, nada melhor do que isso. Sim. Todo mundo sabe, tem os contra que acham que não, que a tecnologia vai destruir a humanidade. Todo mundo sabe que ela, quando se colocou muito mais computadores a bordo do avião, eles ficaram mais seguros e não inseguros. Né? Tem um monte de equipamento ajudando aqui o piloto e o cara só fica ali no detalhe, vendo se não tem divergência, que é essa função que se espera do que a gente chama hoje de infraestrutura. O sistema vai cuidar de 99% das coisas, automaticamente. O 1% é que a gente vai precisar ali. Olha, que nem teve uma recuperação judicial que a debênture não conversível foi convertida. E aí alguém vai ter que ir lá e dizer para o blockchain, amigão, eu sei que eu disse aqui que essa debênture aqui era não conversível, mas agora ela converteu. Alguém vai ter que fazer isso. Então, esse é o papel dessa estrutura. Fazer essa ligação do mundo real com a tecnologia. Então, aqui você tem o papel desse cara. E todos já são capazes de fazer isso. E se a tecnologia que o cara vai utilizar é uma ou outra, né? E fala de bolsa, de plataforma de negociação. O pessoal usava livro. Aí a bolsa criou, desenvolveu toda a tecnologia dela para fazer lá um sistema chamado CATS, que foi o primeiro sistema eletrônico que teve para fazer isso. Hoje, um monte de empresa de tecnologia que te vende o sistema pronto. Já vende pronto. Ninguém quer construir do zero o seu sistema de negociação. Está lá, você padroniza, você cria as regras, você diz o que você quer. E aí eu acho interessante, né? Porque tinha até uma... Eu lembro disso na Bolsa, falando, não, porque o sistema de baixíssima latência, etc. Né? Então, ele precisa, depois de um momento de fechamento, que é quando ele vai organizar todas as informações em memória RAM para gravar no banco de dados. Aí vem o mundo cripto com negociação que não para. Não, a gravação ocorre no exato momento, tem que gravar. Então, a tecnologia está sempre evoluindo. Outro mundo. Está sempre evoluindo. Né? Outro mundo. E isso reduz risco. Isso, assim, o TED e o PIX e o próprio STR do Banco Central veio com esse intuito de, quando você tinha aquele monte de cheque, assim,
você liquidava um banco hoje, mas tinha cheque pré-datado que podia cair sei lá quando. Você nunca sabia qual era o rombo que existia ali. Então, quando você começa a ter todas as transações sendo liquidadas em real time, isso tira risco do mercado. Isso faz o mercado muito mais seguro. Então, esse tipo de inovação gerou, assim, você não lembra, basicamente, quando um banco quebrou nos últimos tempos. Você olha para isso e fala, o sistema brasileiro hoje, tanto financeiro quanto de capitais, é um sistema fortíssimo, né? forte. Nos Estados Unidos, eu não gosto de falar, não, mas nos Estados Unidos já tivemos bancos quebrando porque errou taxa de juros. Previsão de taxa de juros. Exato. É que nunca sofreu com juros, nunca sofreu com inflação, como a gente. Ah, tá. Aqui o pessoal aqui é mais prudente. Aqui o pessoal é mais... Aqui foi criado nível raiz. Aqui é raiz. Aqui é raiz. Aqui o pessoal sabe que pode, assim, pô, se o cara puder passar a perna em mim aqui, eu acho que eu não sei se já teve nos Estados Unidos comprar bilhete premiado, né? Aqui o pessoal vende bilhete de loteria premiado. O pessoal aqui é mais bruto. Então a gente tem que utilizar essa questão aí para falar para esse cara, falar assim, assume, vem aqui, compra o seu ativo, assume o risco. Aquela que a gente está falando, sei lá, se o Bitcoin amanhã vai subir ou cair, você vai ter que ter direito, você comprou o Bitcoin, tem que ter o teu Bitcoin. É aquilo que a gente falou, né? A pessoa pode falar muito sobre o preço dele. Né? Porque eu sempre gosto de separar valor e preço, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, se você precificou daquela forma, você concordou, quem sou eu para dizer que você... Exato. Né? Eu lembro de uma vez que eu peguei, né, enfim, eu vi algumas negociações que a pessoa estava querendo comprar a posição e falou, bom, você vai pagar mais caro. Não importa, eu acredito, daqui a um ano e meio esse ativo vai estar 3 vezes o valor. Eu vou fazer, eu quero. Tá bom, você quer. É isso, você quer o ativo, você sabendo o que você está comprando. E essa é a questão que a gente tem que chegar aqui no meio termo. No caso das infras, a CVM entender e compreender o que realmente a tecnologia pode automatizar. Perfeito. E isso pode ser muito bom para o mercado. E o que o mundo cripto tem que entender que não adianta, vai ter que ter alguém olhando e supervisionando aquilo, com a ajuda, evidentemente, de toda a tecnologia. Mas, olha, na hora que alguma coisa, principalmente com empresas isso acontece, que o planejado não acontece, que ele tem que ir lá e atuar para resolver o problema. Perfeito. Então, essa responsabilidade versus o que a tecnologia faz vai ter que ser combinado, e vai ter que ser combinado sendo demonstrado aquilo que eu te falei, olha, isso aqui que você achava que eu precisava ter 10 negros para fazer, eu tenho um sistema que faz isso automático. Está aqui, ele funciona, testamos, está ótimo. Mesmo porque na mão, você imagina, se a gente fosse fiscalizar o mercado hoje, 18 mil negócios sem usar tecnologia? Seria impossível, né? Hoje, imagina, né? Isso é um ponto importante, né? A gente tem um grande potencial, mas a gente precisa, como você falou, gerar mecanismos até de supervisão. Né? Esse é um desafio, Pássaro, que nós até na Bcrypto temos. Eu acho isso muito interessante. A gente tem nossa autorregulação e a gente evoluiu a autorregulação para o programa de selo justamente pensando nessa certificação. Até esse ano, nós lançamos uma autorregulação que ainda não é certificável, será certificado, voltado à tokenização. Porque uma das grandes preocupações de tokenização é, legal, estou comprando um ativo tokenizado, mas ele existe mesmo? Né? Exato, ele existe. Ele existe ou ele é só uma cripto que foi gerada e não tem lastro? Então, essa autorregulação traz exatamente... E não adianta você ver um player fazer... Não, tem que ser para o mercado, né? O mercado mesmo porque tem que colocar. O player ruim, ele denigre o mercado inteiro. Você não precisa ter assim, muitos players ruins para que o mercado perca a credibilidade. Basta um. É só você ver, assim, a gente teve aquele contrato de investimento coletivo que durante muito tempo ficou parado, porque teve aquela questão do boi gordo. Sim. E que a pessoa não entregou o que vendeu.
Entendeu? Ninguém estava preocupado se a arroba do boi ia subir ou cair. O que importa é, se eu comprei arrobas, eu tenho que ter direito a arrobas. E o que se viu ali foi isso, foi uma situação onde não se entregou o que se vendeu. E aquilo denegriu toda a estrutura do contrato de investimento coletivo, que demorou muito tempo para ser resgatada. Entendeu? De falar, não, isso aqui é bom. Assim, é uma forma de investimento como qualquer outra. Entendeu? É isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma maçã podre, ela coloca em credibilidade toda árvore, né? toda a sua árvore. E até sobre isso, a gente está chegando aqui nos minutos finais, a gente até estourou, porque o bate-papo está maravilhoso, mas dentro de toda essa experiência sua de evolução que você vê no mercado de capitais, agora você vê no mercado cripto se aproximando, falando até, olha, muitas empresas têm a capacidade de vir aqui, né, e de obter a licença. Então, venha, obtenha, né, vem participar. Como é que você enxerga o futuro? Eu acho que esse é um ponto... O futuro, tudo bem que é muito longe, né, mas a gente está falando assim, você enxerga o futuro próximo aí do mercado de capitais, em geral? Eu vou te falar que eu vou enxergar dois futuros, tá? Eu vejo aumentar muito essas infraestruturas, tá? E eu vejo depois haver aí uma consolidação nesse setor, e que vai depender muito do quanto elas conseguirem se integrar. Perfeito. Talvez se a gente tiver 60, 70 estruturas e elas conseguirem ter uma integração muito excelente, muito boa, e aquilo fique praticamente transparente para o investidor, ele vê na plataforma que ele é cliente, ele acessa todos os tokens de todas as empresas. Eu consigo transferir de cá para lá tranquilamente. O cara vai estar feliz da vida. Se isso não acontecer, se a tecnologia não permitir essa integração, o que você vai acabar tendo é uma consolidação em alguns poucos que vão fazer isso. Porque, gente, o que você quer é ter acesso a mais produtos, poder fazer sua escolha com mais produtos, como você quer ir num mercado que tem mais coisas do que o mercadinho, que talvez tenha muito pouca coisa, e você quer ter liquidez. Você quer, a hora que você quer sair do ativo, tem. Então, você precisa dessa integração. Então, o que eu vejo é essa necessidade da gente conseguir integrar esses mercados e integrar essas infraestruturas. Se a gente conseguir isso, vão ter 6, 7, 8 infraestruturas e elas vão funcionar super bem. Se não, vai ter que haver uma consolidação e a gente vai viver com um mundo talvez um pouco mais concentrado. Mas isso a gente está falando que é o princípio econômico, né? É isso aí. É o princípio econômico, né? Não precisa nem de regulação para isso, né? E não vai ser na regulação. Não vai ser. Isso vai ser processo econômico natural, né? Porque se for regulação, vira aquela coisa top-down. Vamos decidir aqui, ó, pode ter 3. Já imaginou se a gente falasse isso? Joga uma faca na sala, fecha a porta e fala, só sai 3. Só sai 3. Não, mas por quê? Fala, não, porque o cara é mais forte. Pegou a faca primeiro, sei lá. Não, a gente tem que deixar o mercado decidir. E cabe aqui, a única coisa que cabe a gente é dar segurança nesse mercado e dar a régua. Ou seja, o investidor fala assim, não, indiferente se a empresa A está fundindo com a empresa B, está aumentando, está diminuindo a operação, eu tô sempre supervisionando eles para garantir que seu ativo está lá. Seu ativo está lá. É isso que a gente tem que garantir. Ó. Aquilo que você comprou, o token que você comprou, a hora que vamos falar de token de valor imobiliário, é que o teu token esteja lá e que ele realmente represente aquilo que ele tem que representar. É a dívida da empresa? Ok, ele é um pedaço da dívida. É uma ação da empresa? Ou uma parte da empresa? Não vamos chamar de ação, vamos chamar de uma parte da empresa. Tua parte está lá. E a hora que eu somar todas as partes, vai dar a empresa inteira, não vai dar 3 empresas. Vai dar 4 empresas. Então, a obrigação nossa é garantir isso aqui. O resto cabe ao investidor e ao mercado. Pássaro, muito obrigado aqui pelo bate-papo. Eu achei sensacional. Obrigado mesmo. Adorei toda a parte de papo que a gente falou sobre infraestrutura. Sabe que eu também sou apaixonado pelo mercado financeiro e infraestrutura. Então, um bate-papo que eu gosto muito.
Muito obrigado por ter aceito. Obrigado aqui pelo bate-papo hoje. Foi um prazer, foi muito descontraído, eu gostei bastante também. Então, obrigado ao AB Cripto por convidar a gente. Obrigado a você, Bernardo. Foi bem legal participar. Muito obrigado. E para vocês, meus amigos, que estão nos ouvindo, continue aqui seguindo a AB Cripto aqui nas redes sociais. Espera que agora eu preciso listar as redes sociais. É Instagram, o X, o Facebook, LinkedIn, TikTok a gente não tem ainda. Aqui nos podcasts, aqui no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, estamos aqui sempre. Siga a gente em redes sociais, @Bcrypto, aqui em todas as redes sociais. E acompanhe nossos episódios, acompanhe as ações da Bcrypto. Isso é muito importante para nós, importante para todo o mercado. Muito obrigado para vocês, obrigado por passar mais uma vez. Obrigado. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.